Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Celebrar Maria é celebrar a obediência a Deus. A obediência a Deus. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não conhecem, não querem, não desejam e nem sequer querem ouvir falar em obediência. Hoje mesmo, quando eu saía da Santa Missa, um menino inventou de correr pela frente da Topic. A mãe falou, ele ficou do outro lado, esbavejando e dizendo a ela coisas que eu digo. A obediência hoje é algo tão difícil. Um filho que não obedece mais mãe. Filhos que não obedecem mais a pais. Filhos que não querem nem saber que Deus existe. São muitos e muitos e muitos os filhos de Deus que se tornaram rebeldes, que não querem nem sequer ouvir o que Deus tem a dizer. Quando se fala da palavra de Deus, chega até a dizer que a palavra de Deus se tornou obsoleta, ou seja, antiga. É uma palavra que a antiga já não serve mais para hoje. Coitados. A palavra de Deus é ontem, hoje e sempre. A mesma palavra que fora direcionada a Maria é direcionada a nós. A mesma palavra que fora direcionada no Antigo Testamento é direcionada a nós. Porque a palavra de Deus não envelhece. Ela é sempre atual. A palavra de Deus, ela é sempre. E feliz daquele e daquela que a coloca em prática. Por isso que celebrar a Imaculada Conceição é celebrar a obediência. Porque é aquilo que eu já disse e vou repetir até o final da minha vida. Eu estou para ver alguém que tenha sido tão obediente como Maria. Só ela e nada mais. A nossa obediência é muito pequena diante da obediência dela. A obediência dela trouxe para nós a vida, trouxe para nós a salvação, trouxe para nós a luz, trouxe para nós o caminho certo. Porque antes da encarnação do Verbo de Deus, a humanidade jazia nas trevas e andava nas trevas, nas sombras da morte, sem saber para onde ia. Quando nós caminhamos na escuridão, nós caminhamos tropeçando, caminhamos caindo, sem saber onde vamos chegar. O que tem ali na frente, caminhamos com medo. Era o que acontecia antes da encarnação de Jesus. Antes da encarnação de Jesus, não havia um caminho certo. Não havia um caminho no qual levasse diretamente ao Pai. Com Jesus, é aquilo que nós vamos ouvir daqui a uns dias, na noite de Natal. Alegra-te, Jerusalém. Acende as tuas luzes. Levanta-te. Brilhou para ti a luz. Brilhou para aqueles que jazem nas trevas a luz. Aqueles que caminhavam na sombra da morte viram a luz. Alegrai-vos. Por isso que cantamos tão bonito este canto. Alegra-te, ó Maria. Porque a alegria está em Cristo. Em Cristo Jesus. Então, este Cristo se fez presente entre nós. Ele se fez presente em tudo, menos no pecado, por causa da obediência de Maria. A obediência desta rosa pequena, desta rosa mimosa. Olha, até colocaram rosa mimosa no andor dela este ano. Desta rosa. Foi por causa da obediência dela que veio aquele que nos salvou. E olhando para ela, nós devemos recobrar em nossa vida a obediência, neste mundo onde já não há obediência. Quando a gente vai falar com alguém, não quer ouvir não, já entra, já vem com 1000 pedras na mão, querendo até brigar, porque não aprenderam o que é obediência. E esta obediência também se configura na obediência a Deus. Quantos que não querem nem saber de obedecer a Deus? Vocês vejam, a gente está celebrando
uma pessoa que tem noção de quem é Deus, amor a Deus, quando vê que vai passando algo de Deus, faz imediatamente, se está com o som ligado, baixa. Mas você vê, agora há pouco passou alguém que nem sequer ligou se nós estávamos aqui celebrando ou não, porque Deus se tornou em segundo lugar. Deus se tornou algo em segundo lugar para muita gente. Agora eu te digo, meu irmão, minha irmã, feliz daquele que obedece a Deus, feliz daquele e daquela que caminha dia a dia, crescendo na lei do Senhor Deus, que na lei de Deus medita, progride e vai para Deus. Feliz de quem obedece a Deus, porque quem obedece a Deus tem a graça, porque é como a Sagrada Escritura nos ensina tantas vezes, que a obediência nos leva ao céu. A obediência de Maria, e aqui hoje nós temos a desobediência de Eva e de Adão. A primeira leitura, a consequência do pecado, o pecado hoje na humanidade, o sofrimento, as nossas fragilidades, são decorrências do quê? Da desobediência de Eva e de Adão. Deus deu tudo, colocou tudo à disposição, mas disse: olha, não toca nesta árvore do fruto da vida, do bem e do mal. Vocês têm direito a tudo, mas não toca aqui. Satanás, a gente diz Satanás, não, Satanás apenas ajudou naquilo que já estava sendo processado, porque o diabo só age onde a coisa já está para acontecer. Ele dá apenas um empurrãozinho naquilo que já está para cair. Sabendo da autossuficiência de Adão e Eva, chegou para eles e disse: por que é que vocês não comem? Ah, porque Deus disse: se nós comermos, nós vamos morrer. Vão nada, vai nada, muito pelo contrário, vocês saberão tudo, vocês serão como Ele. Serão como Ele. É aquilo que chega a Satanás hoje, através de bocas e de pessoas, chega para você e quer tentar tirar você daquilo que é de Deus. Daquilo que é de Deus. Quando chega para você e diz assim: desista. Oxe, por que é que tu todo dia está na igreja, criatura? Por que é que tu reza tanto? Deixa disso. Começa a se divertir. Quantas pessoas que chegam para você e dizem assim: a vida é passageira, é curta, aproveite. Alguém aqui já disse para você isto? Aproveita a vida enquanto é tempo. Mas qual é o aproveitar a vida para muitos? É fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Faça tudo, aproveite. Você vai, olha, a vida é muito curta, mas depois não esqueça que a eternidade é muito longa. Tanto para quem vai para o céu eternamente, na presença de Deus, na alegria, na felicidade, como aqueles que vão eternamente para a condenação, para o sofrimento, purgar e pagar tudo aquilo que fizeram de mal. A vida é curta, mas depois da vida vem a recompensa. E feliz daquele que obedecer. E Eva e Adão, pela desobediência, trouxeram para nós todas as mazelas que o mundo pode oferecer. A primeira delas, você já reconhece. Uma pessoa, quando está vivendo a mazela do pecado, a primeira coisa que faz é se separar de Deus. Se afasta de Deus. Não quer nem negócio com Deus. Sai, foge da igreja, não participa mais de nada, não vai mais a nada. E quando alguém encontra e diz assim: fulano, fulana, vamos para a igreja. Não, eu estou vivendo agora uma vida meio assim. Quando eu arrumar a minha vida, eu volto. Como se fosse nós que arrumássemos a vida. Quem arruma a nossa vida é Deus. Quanto maior for o nosso pecado, mais na presença de Deus nós devemos estar. Quanto maior for a nossa limitação, na presença de Deus devemos estar. Quanto maior for a nossa tentação, mais na presença de Deus nós devemos estar.
nunca sair de debaixo do olhar de Deus. E pedir a Deus todo instante: Senhor, ajuda-me. Senhor, transforma-me. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me ajuda a sair de tal situação. Quanto maior, meu irmão, minha irmã, for, maior deve ser nossa presença em Deus. E eu te digo uma coisa: no momento em que você abrir uma brechinha, Deus entra e transforma. E a transformação é total. Agora, se afastar de Deus, se torna pior. Como é que eu vou transformar a minha vida sem a graça de Deus? Então, a primeira atitude é afastar-se de Deus. Foi o que fez Adão e Eva. E olha que Deus criou para estar na presença dele o tempo todo. Ali com ele. Deus não quer ficar longe de nós. Uma coisa que nós devemos ter em mente é esta: Deus não quer ficar longe de nós. Deus quer estar ao nosso lado o tempo todo. E Ele está, mesmo quando nós não queremos. Ele está ali esperando que um dia tomemos a decisão e digamos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajude. Ele está sempre ao nosso lado. Por isso o nome é Emanuel, um Deus que caminha ao nosso lado, um Deus que caminha conosco, que não se separa de nós um só instante. Porque de vez em quando eu escuto esta palavra de pessoas que ainda não têm noção de quem Deus é na vida, diz assim: ah, eu fiz isto de errado, Deus está longe de mim. Ao contrário, é você que quis se afastar dele, mas ele continua do seu lado. Porque Deus é fiel e Deus nunca nos abandona. E Deus, criando para isso, quando vai procurar Adão e Eva, quando eles ouvem os passos de Deus, se escondem. Se escondem. E Deus chama e eles respondem. Eles respondem: quando ouvimos os teus passos, nós notamos que estávamos nus e nos escondemos. E olha, aí Deus já automaticamente diz assim: vi que vocês comeram. E ele entra com um dos segundos frutos do pecado. Quando uma pessoa está imersa no erro nunca reconhece a sua falta. Sempre vai procurar alguém para colocar a culpa. Ah, eu fiz isto, foi por causa de fulano. Ah, não, foi fulano que me levou a isto. Uma pessoa que está imersa no pecado nunca reconhece a sua falta. É diferente do homem e da mulher que se aproxima de Deus. O homem e a mulher que se aproxima de Deus sempre vai se aproximar dizendo: Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Senhor, perdoa os meus pecados. É alguém que reconhece as suas fragilidades e pede a Deus perdão. Então este é o segundo fruto do pecado: não reconhecer aquilo que fez. E como filhos e filhas de Deus, Deus deixou a confissão para que nós reconhecêssemos as nossas faltas. Não ter medo de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, dai-me o teu perdão. Porque todo aquele e aquela que abre o coração a Deus, Deus dá o perdão, não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho daquilo que nós fizemos. O que importa é o amor de Deus. Quando abrimos o coração, Deus nos perdoa. Deus nos dá a sua misericórdia. Agora, quando nós fechamos o coração, dizendo que, ou não reconhecendo as nossas faltas, o perdão não acontece. E te digo, não existe pecado grande, existe arrependimento grande. E diante do arrependimento, a misericórdia de Deus é infinita. Aquilo que fizemos morre em um abraço. E outra coisa, sempre reconhecer o que fez. Se fez algo, o que é que vai diminuir em ti? Ao contrário, vai aumentar. Quando você chega e diz: olha, me perdoe por aquilo que eu fiz, me perdoe por esta atitude, me perdoe por esta palavra, vai fazer com que tu cresça diante de Deus. Porque os humildes que
diante de Deus reconhece, são elevados à grandiosidade. Então o pecado entrou por esta desobediência, por esta falta de reconhecer a sua iniquidade. E outra coisa, quando a pessoa comete um erro e reconhece este erro, para Deus este erro nunca existiu. É diferente daquele que fica mastigando: não, Deus não vai me perdoar. Porque tem muita gente que não gosta, não sente o perdão de Deus não, viu? Presta atenção você. Tem muita gente que vive mastigando a vida porque não sente na vida o perdão de Deus. Por mais que Deus não vai me perdoar, Deus não me perdoou, Deus não fez isto em mim. Deus é minha gente. Quando o arrependimento é grande, o perdão é superabundante. Onde grande foi o pecado, grande foi o... Vocês já escutaram 1001 vezes, tanto na Semana Santa como no período natalino. Onde grande foi o pecado, superabundou a graça de Deus. E que graça foi esta? Jesus Cristo. Então não tenha medo de reconhecer seus atos. Não tenha medo de pedir perdão a Deus. Não tenha medo de pedir a cada instante que Deus te dê o perdão. Aí onde entra a humildade. A humildade. E é isto que Maria nos ensina. Enquanto Eva se engrandeceu querendo ser deusa, e ele Deus, e ainda jogou a culpa em Deus: a mulher que tu me deste. E olha que foi o sujeito que escolheu. Foi ele que dissesse assim: é carne da minha carne, é osso do meu osso, e tomou ela como esposa. Mas na hora do reconhecer a culpa, a mulher que tu me destes. E Maria ao contrário. Maria ao contrário de Eva, quando o arcanjo Gabriel diz a ela que Deus a escolheu, que ela não tenha medo porque Deus encontrou graça nela, ela ficou um pouco assim, preocupada. Mas preocupada por quê? Porque ela nunca tinha tido contato nenhum com o homem. E ela pergunta: como é que dá-se a isto? Eu não conheço homem algum. Eu nunca toquei. Mas quando o arcanjo Gabriel anuncia a ela e diz a ela que será por obra do Espírito de Deus, o Espírito virá sobre ela, e aquele que será gerado em seu seio será o Filho do Altíssimo. De imediato ela se joga nas mãos de Deus. Ela poderia se engrandecer. Já pensou? Porque quando a gente recebe um título, quando a gente recebe uma moção de honra ou qualquer coisa, a gente fica igual umas... Como é aquelas bichinhas que gritam, que são umas maratacazinhas de cabeça erguida, assim, cheio de orgulho, olha, eu recebi isto, eu recebi aquilo. Maria poderia ficar bem? Não, mas ela não. Ela chegou e disse, quando o anjo explicou como seria, ela disse: eis aqui a seta, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, de hoje em diante não é mais a minha vontade, de hoje em diante não é mais aquilo que eu quero. E olha que ela estava com 1001 projetos. Para quê? Para o casamento dela com José. Olha que o Evangelho diz que ela está prometida em casamento. Uma pessoa, quando está à beira do casamento, está o quê? Preparando tudo, arquitetando tudo o que vai acontecer. Os sonhos que ela tinha, talvez já tinha conversado muitas vezes com ele, quantos filhos teriam daí por diante, e de repente vem Deus e chega e diz: não é assim, é assim que eu quero. E ela: eis aqui a serva, eis aqui a serva. A humildade. O que é serva para o Antigo Testamento, para o período de Maria? Escrava. Alguém que não tinha direito de dizer nada.
alguém que não tinha direito de opinar por nada, alguém que se entregou inteiramente para fazer o que o seu dono dissesse. E ela chega, eis aqui. Então, aquela que fora orgulhosa e levou a humanidade à queda, por ela entrou o pecado e por Maria a graça. Pela humildade de Maria, aqueles e aquelas que tinham sido rebaixados e humilhados, jogados por terra, em Maria foram elevados. Porque Maria deu o seu filho. O que diz a segunda leitura? Em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido e nos adotado e nos predestinados para estar com Ele, morar com Ele no céu. Então é isto, meu irmão, minha irmã, celebrar a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria Imaculada Conceição é celebrar o chamado de Deus à obediência, a obedecer a Deus. Feliz daquele que obedece a Deus. Feliz daquele e daquela que se coloca em Deus e obedece a Deus. Porque quem obedece a Deus não se perde. Quem obedece a Deus não erra. Porque a obediência a Deus leva ao céu. E não se sinta uma pessoa de segundo nível, de segundo plano, não. Porque Deus ama a todos nós por igual. E Deus quer salvar a todos nós. Deus não quer que se perca nenhum de nós. Por isso que Ele preservou Maria, para nascer o seu Filho, para nos salvar. Então, nesta festa da Imaculada Conceição, que nós aprendamos dela a humildade de dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer tua vontade. De vez em quando tem cantores que na consagração vão cantar, em vez de coisa, quer dizer filho. Por que é que o autor colocou coisa? Porque o autor disse: espera aí, se Maria disse que é serva, quem sou eu para dizer que sou mais? Então eu sou coisa. E neste momento eu vos chamo a ficar de pé, e nós vamos fazer a consagração da nossa vida